Doutor Aleixo, me fale da legislação e das decisões para essa eleição. O que é que tem de novidade, doutor Aleixo? Eu vou iniciar dizendo que as eleições de 2026, na verdade, do ponto de vista jurídico, ela não traz muitas novidades em relação a quem trabalhou nas eleições de 2024, a quem trabalhou nas eleições de 2022. Eu costumo dizer que ela traz mais algumas inovações no contexto da propaganda eleitoral, especialmente quando se trata de inteligência artificial, algumas restrições à inteligência artificial, em algumas situações também sobre prestação de contas, para ficar mais transparente. Então, assim, pontualmente nós temos uma eleição um pouco estabilizada entre o que foi 2024 e 2026. Né? O que eu entendo que nesse momento, né, que já se começam os debates, e eu fazer uma pequena pesquisa aqui, nós tivemos, só para você ter ideia, aí, no ano de 2022, Luiz Lopes, nós tivemos como candidato a deputado federal 411 candidatos no estado do Ceará, só no estado do Ceará. 411 candidatos a deputado federal para 22 vagas. Candidatos a deputado estadual, nós tivemos 554 no ano de 2022 para 46 vagas. Candidato a governador, 6. Né? Então, assim, são números muito grandes, são números que realmente movem com todas as camadas da população, digamos assim, e necessita naturalmente uma certa atenção para quem vai trabalhar nesse mundo jurídico, né, revisitar. Nós tivemos agora em março o lançamento novamente das resoluções, muito detalhe relacionado à propaganda eleitoral, ao uso de inteligência artificial, ao uso da propaganda eleitoral em si, a regulamentação com a IA, a preocupação nesse contexto do Tribunal Superior Eleitoral é o uso realmente da inteligência artificial, aquela questão dos vídeos, a montagem dos vídeos, a truncagem, fotos, vozes de pessoas, né, sendo colocadas com palavras que elas não disseram. Eu estou falando aqui de uma maneira menos técnica possível para que o seu ouvinte consiga nos entender e não no juridiquês muito alto. Mas eu entendo que essas são as principais mudanças, algumas restrições que não, senão vamos falar praticamente do pleito de 2024. Luiz Lopes, o que, se você me deixar à vontade, advogado que faz júri, faz tribuna, fala 1h30, mas o que eu pediria de atenção, especialmente para quem trabalha no dia a dia das eleições, e especialmente para quem trabalha, digamos assim, em prefeituras, quem auxilia prefeitos, gestores municipais, é que neste momento começou, né, nós passamos aquela fase lá de filiação, cada candidato já definiu o seu partido, só que agora, né, nós estamos no ano eleitoral, né, desde janeiro nós já estamos no ano eleitoral, então assim, todas as atitudes de todos os gestores e todos os candidatos estão sendo monitorados, seja pela oposição, seja pela situação, seja pelos órgãos fiscalizadores, o Ministério Público e outros. Então, quem está ali na gestão, quem está na administração pública, tem que ter muito cuidado para não, de uma maneira cuidadosa, não superdimensionar atos de alguns candidatos. Nós temos, por exemplo, é muito importante que os prefeitos que estão sentados na cadeira, os gestores saibam e corram, né, em busca dos seus recursos, porque nós temos a eleição esse ano em 4 de outubro. Então, 3 meses antes, né, 3 meses antes das eleições, começa uma série de restrições. Por exemplo, a questão de candidatos participar de inaugurações. A partir de 4 de julho, aquele seu deputado, aquele seu candidato a governador, a senador, não pode mais participar, e a lei fala em como se quer comparecer a inaugurações. Né? Então, assim, se você estiver na condição de gestor, pensando em fazer inauguração lá em agosto e trazer seu deputado para inaugurar, não conte com isso. Né? Também é muito importante, e aqui é um ponto de atenção, que às vezes os prefeitos deixam muito para cima da hora. Né? Aquele convênio, aquele contrato, aquela obra, né? É muito importante neste momento correr para assinar os contratos, assinar o convênio, porque existe digamos assim, uma cortina, ou então algumas informações incorretas que dizem o seguinte: olha, durante o período eleitoral dos 3 meses não se pode iniciar a obra, não se pode fazer qualquer... Não é isso.
na verdade, não se pode assinar um convênio, não se pode iniciar uma obra que não tenha sido conveniada, que não tenha sido prevista, digamos assim, até 4 de julho. Por que isso? Porque para quem, digamos que o candidato a governador vem aqui no município de Pereira, no município de Iracema, no município do Vale do Jaguaribe, e diz, olha, eu vou fazer essa obra, e vai fazer a pedra inaugural, vai fazer aquele ato, justamente durante o período vedado. Né? Então, tem um marco, então, o prefeito que estiver nos ouvindo, o gestor que estiver nos ouvindo, procure até 4 de julho acelerar a assinatura dos contratos, né? A realização também, muito importante que o Estado, se for o Estado que for executar, que realize essa licitação, pelo menos antes de 4 de julho. Pode ser realizado durante o período eleitoral? Pode, não tem problema. Mas desde que os atos, a iniciativa, o início daquele processo, inicie antes de 4 de julho. Não processo licitatório, mas pelo menos o contrato com aquilo ali. Então, assim, também, quando vai chegando mais perto do período eleitoral, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas é muito importante quem está, e essa dica aqui eu vou dizer com base em um processo que o Estado do Ceará ele teve, que se viu assim, de exemplo para todo o Brasil, que nós tivemos no Estado do Ceará uma cassação, né, de um deputado estadual, o Aldir Mota Epes, de um deputado federal, que foi o Bismarck, o filho do Bismarck, e de um prefeito de Baturité, por postagens, né, por postagem em redes sociais institucionais durante o período vedado. Então é muito importante que aquele gestor, aquela equipe de marketing que esteja nos ouvindo neste momento já, dê uma olhada lá na prefeitura, nos sítios da prefeitura, se existem, por exemplo, uma supervalorização, uma exposição de determinados candidatos, de determinados deputados, aquela ideia de assim, o deputado mandou R$2 milhões de emenda aqui para a prefeitura, eu vou lá, coloco no site da prefeitura institucional a foto do deputado com cheque, eu estou dando exemplos, né? Com cheque, ou seja, supervalorizando aquele momento num sítio institucional, aquilo pode prejudicar seu candidato, pode inclusive prejudicar o prefeito, né? Prejudicar o prefeito. Claro que essa decisão que eu me referi, do Eduardo Bismarck, e foi o TSE chegou, voltou, digamos assim, atrás e reformou, mas acendeu um alerta, porque o que aconteceu naquela ação, isso é muito importante para quem está no dia a dia de município. Acendeu um alerta por quê? Porque desde novembro, desde o ano anterior, que o Ministério Público Eleitoral passou a monitorar os atos daquele deputado, os atos daquele deputado estadual, os atos do deputado federal, e durante um ano da eleição, especialmente, foi que ele aumentou, então ele juntou todos esses atos e disse, olha, em determinado município houve uma certa beneficiamento de determinados candidatos. Determinados candidatos foram beneficiados por sítios institucionais, ou seja, por sites, por redes sociais institucionais da prefeitura nas eleições de 2022 e causou realmente um alvoroço. Mas, Luiz Neto, eu estou aqui para te ouvir, para conversar um pouco, bater esse papo, aqui, dizer que estou à disposição para o que você necessitar, que a gente converse nesta tarde. Doutor Aleixo, nós estamos em 4 de maio de 2026. 4 deputados da eleição de 22, cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral, ainda não tem julgamento no TSE dos processos e recursos que envolvem os 4 parlamentares, que são 4 deputados do PL, sendo 2 deputadas e 2 deputados, doutora Silvana, Carmélio Neto, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. Por que tanta demora da Justiça Eleitoral, no caso aí do TSE, para julgar esses processos? Já está terminando o mandato desse povo. É um verdadeiro absurdo, sabe? Não só nesse caso. O que acontece? O TSE, a gente nota, o TRE aqui do Ceará foi até relativamente rápido, julgou esse caso relativamente rápido, mas chegou no TSE e parou. Então, assim, já foi tirado de pauta, iniciou, foi pedido de vista, foi tirado de pauta algumas vezes. E isso causa uma certa insegurança, né, jurídica dos mandatos. Só que essa situação não é só com os deputados do PL do Ceará. Nós tivemos recentemente, por exemplo, o caso do governador do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, deixou-se para julgar uma ação de um mandato de 2022, no último ano do mandato,
né? E ficou essa indecisão ainda, está lá no Supremo Tribunal Federal, se vai ser uma eleição indireta ou não. Nós estamos à mesa de uma nova eleição. Nós acabamos de ver a cassação do governador de Roraima. Então, assim, o TSE, ele tem causado esse desserviço à Justiça Eleitoral com essa lentidão, né? A Justiça Eleitoral é uma justiça especializada, naturalmente era para ser rápido. Isso aí era para ter sido julgado no máximo no primeiro ano de mandato. Então, essa lentidão, creio eu que é proposital, em alguns casos, mas também por ineficiência da própria Justiça Eleitoral, o que traz uma insegurança jurídica muito grande. Nas eleições é sempre assim, por isso que nós temos, Luiz Lopes, na verdade, nós temos sempre aquele político que aposta na lentidão da justiça, aquele político que sabe que é inelegível, sabe que as suas contas foram desaprovadas, ou sabe que a sua situação jurídica não mas ele diz, olha, enquanto a justiça vai discutir isso aqui, eu vou continuar no mandato. E isso, na verdade, serve de incentivo para isso, né? Além de causar uma insegurança muito grande para quem está no mandato, porque quem está no mandato tem que saber se vai continuar ou não para tomar as medidas cabíveis, mas isso, na minha ótica, é uma grande ineficiência da Justiça Eleitoral. Doutor Aleixo, cassação de vereadores. Morada Nova teve um vereador cassado já pelo Tribunal Regional Eleitoral, o Éder Basílio. Limoeiro tem 3 vereadores cassados, o vereador Cabo Rubem, Lauro Machado e professor Márcio. No caso, Limoeiro ainda está em grau de recurso no Tribunal Regional Eleitoral, mas estão cassados pela Justiça Eleitoral a nível de primeiro grau. Esses processos é outra questão que também gera uma discussão. A demora para se julgar esses casos, e isso causa uma insegurança do próprio mandato daquele parlamentar que está cassado pela Justiça em primeiro grau ou em segunda instância, não é isso, doutor? Claro, e vejamos, nós temos 2 municípios vizinhos, Morada Nova e Limoeiro do Norte. As eleições ocorreram em 2024, nós estamos em 2026, quer dizer, mais de 2 anos, né, para se julgar um processo, né? Eu vi aqui, eu não sou advogado em nenhum dos 2 processos, então, assim, tecnicamente não posso adentrar o mérito, nem criticar ou não estratégia de defesa, e acredito nisso, mas são processos complexos? Tudo bem, são processos complexos que envolvem várias pessoas, mas é para isso que tem uma justiça especializada, né? Não está na justiça comum. Por que foi criada a justiça eleitoral especializada? Justamente para se dar celeridade a esses processos. E fica uma população inteira na insegurança, né? E essa lentidão ainda é maior quando se trata de Corte Superior, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu acredito que nos próximos dias nós tivemos, no caso de Morada Nova, se não me engano, o TRE naturalmente já cassou, e eu acho que isso já está a nível de Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que no Limoeiro do Norte, a última consulta que fiz, tinha o parecer da Procuradoria, né, pela manutenção da sentença, pedindo que os vereadores continuassem, né, cassados. É um processo complexo que serve para quem estudar. Eu vejo os vereadores estão muito bem assistidos com o grande advogado, o doutor Irapuan Camussa, até conheço e tenho muitos motivos para falar bem. É um processo complexo que envolve várias teses de provas que eles entendem que não podem ser aproveitadas, mas eu acredito que a sociedade espera, e o TRE também deve dar nos próximos dias esse desfecho, já que está já concluso com o relator para que haja essa sessão, naturalmente, e seja julgado. Os vereadores de Limoeiro do Norte, Cabo Rubem, Lauro Machado, professor Márcio, serão cassados pelo TRE? O TRE mantém a decisão da primeira instância de acordo com o que está no bojo do processo, da denúncia, do julgamento da Justiça de primeiro grau. Os vereadores serão cassados? O TRE mantém a cassação, decisão esta da primeira instância, doutor? Para que eu pudesse afirmar que eles serão ou não cassados, eu estaria fazendo um exercício de adivinhação.
né? Primeiro que eu não sou advogado do processo, então assim, tenho uma certa dificuldade, até por questões éticas, de comentar em si, né? O que, na verdade, se faz, a gente, na condição de advogado, estuda o processo e dá uma lida, às vezes, para tentar entender as teses, até aperfeiçoar o conhecimento, né? O que eu tenho a dizer, na verdade, é que o TRE do Ceará tem agido, né, com muita dureza, né? Tem uma corte hoje muito propensa a cassações, mas naturalmente uma corte muito tecnicamente preparada, que vai analisar todas as teses ali contidas, né? Eu tive acesso a ler o parecer do procurador, um parecer de 70 páginas, muito bem fundamentado. Então, assim, no cenário de hoje, né, nós temos uma corte muito punitiva, né? Mas para que eu possa dizer que eles serão cassados ou não, isso aí eu não consigo dizer, porque realmente depende do julgamento, são profissionais envolvidos, são teses muito fortes de ambos os lados, e eu não conseguiria afirmar com qualquer tipo de certeza. Doutor Aleixon Freitas, prefeita de Limoeiro, Dilmara Amaral, ela assumiu interinamente por mais de um ano a prefeitura de Limoeiro do Norte, empossada que foi em outubro de 23, prefeita interina até 31 de dezembro de 24. A pergunta é, doutora Dilmara Amaral, pode ser candidata a um segundo mandato em 28? O que diz a lei, o que dizem as últimas decisões dos tribunais superiores? Luiz Lopes, essa pergunta, eu acredito que vai ser um debate muito bacana, muito bom. Eu não sou, ressaltando novamente que eu não sou advogado da prefeita Dilmara, eu não a conheço pessoalmente, não recordo de ter pessoalmente, mas a tese é bem instigante. O que é que eu consigo te dizer? Se as eleições fossem hoje, né, na minha ótica, né, fala que a Aleixo, com experiência em quase 20 anos em eleições municipais, e um pouco de estudo, digamos assim, em eleições municipais, um pouco de experiência, na minha ótica, hoje, ela poderia ser candidata sim. E justifico. Por quê? Porque o que é que se tem hoje de decisão, seja do Tribunal Superior Eleitoral, seja do Supremo Tribunal Federal? É que só se torna inelegível para o segundo mandato, o terceiro mandato, digamos assim, como queira dizer, se ela tivesse assumido de maneira definitiva, né, o mandato durante o mandato anterior. Exemplo, se o prefeito tivesse falecido, ela assumiria de maneira definitiva. Se o prefeito tivesse renunciado, ela assumiria de maneira definitiva. Mas, se todas as vezes que ela assumiu foi de maneira interina, ou seja, apenas em substituição, apenas por obrigação legal, porque ela era vice-prefeita, em nossa ótica, né, a peso de hoje, ela estaria totalmente apta a ir para a reeleição. E vou dar exemplos claros. Por exemplo, nós tivemos aqui no município de Areré, durante a pandemia, o prefeito Tony Luizão passou muito tempo hospitalizado, e o vice-prefeito assumiu naturalmente a cadeira, e quando foi nas eleições de 2024, se entrou com uma impugnação do seu mandato, do vice-prefeito, e nós conseguimos, com essa tese, né, ter o seu registro deferido. Por quê? Comprovamos que ele assumiu apenas interinamente, né? O Supremo Tribunal Federal está discutindo essa matéria e ficou de modular essa matéria, né, que talvez seja isso que cause algumas incertezas. O Supremo Tribunal ficou de dizer por quanto tempo ela assumiu, por quanto tempo ela assumiu de maneira interina ou a que título assumiu, mas nem pulou ainda. Então, hoje, se a prefeita Dilmara Amaral dissesse assim, doutor Aleixo, né, eu estou ressaltando aqui que eu nem a conheço pessoalmente, talvez por redes sociais e tudo, não tenho contato nenhum, nem sou advogado dela. Estou falando do ponto de vista jurídico, né? Eu posso ser candidato à reeleição, no meu entendimento, ela pode sim ser candidata à reeleição, porque juridicamente hoje é possível, porque ela não assumiu nenhuma vez de maneira definitiva. O fato do doutor José Maria Lucena não ter se afastado definitivamente, ela assumiu sempre de maneira interina,
e era aquela licença a cada 30 dias, isso foi extremamente favorável, juridicamente falando, para dar a Dilmara o direito à candidatura a um segundo mandato. É assim? Sim, esse é o nosso entendimento, e é um entendimento hoje majoritário. Majoritário. Por que é que eu digo hoje majoritário? Porque o direito eleitoral ele é muito inconstante. Né? O que a gente entende hoje, quando chegar nas eleições municipais, pode ser que o STF não entenda, mas no nosso entendimento, e tem permanecido assim há mais de 2 décadas, que só, há mais de uma década, digamos assim, que só não teria direito à reeleição se tivesse assumido de maneira definitiva. Nós vivemos Morada Nova, essa situação, quando Glauber assumiu durante um período o mandato do Vanderlei, nós tivemos aqui em Heré, estou falando aqui de municípios perto aqui da gente aqui, que tiveram situações semelhantes. Em Heré, onde o vice-prefeito assumiu por um tempo e teve sua candidatura deferida. Então, assim, não vejo nenhum tipo de problema hoje a trazer a inelegibilidade da prefeita Dilmara Amaral. Aleixo, existe no Congresso um projeto para unificar as eleições. Esse negócio está parado e aí isso levaria exatamente uma eleição única a nível nacional, a gente votando do vereador ao presidente da República. 2 perguntas em uma só. Isso é bom? O que é que tem de bom e de ruim isso sendo aprovado? E vai ser aprovado? Luiz Lopes, nós estivemos bem perto de trazer uma discussão bem bacana para isso. Por quê? Porque o novo Código Eleitoral, que teria que ter sido aprovado para que entrasse em vigor agora nas eleições, teria que ter sido aprovado até finalzinho de 3 de outubro do ano passado, até finalzinho de setembro, 3 de outubro do ano passado. Não foi aprovado. Trazia toda essa mudança, sequer foi votado. Então, o Legislativo entendeu que para as eleições de 2026 seria praticamente tudo igual a 2024. Então, não houve qualquer tipo de mudança. Essa discussão, eu acredito que ela vai tomar corpo novamente após a eleição para deputada, mas talvez os marcos legais se alterem, porque eu, pessoalmente, não acredito que vai se alterar nas eleições para prefeito de 2022, mas sim, talvez 2032 em diante, e quem não é menino, eu acredito que os deputados e senadores, naturalmente, vão fazer algo que também possa beneficiar os seus mandatos. Essa ideia de ter uma eleição a cada 4 anos, eu entendo que se afasta um pouco naquele entendimento pessoal do advogado Aleixson Freitas, e eu levei essa discussão para dentro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, que eu sou membro, tive a oportunidade, no ano de 2026, ingressar na Academia Brasileira de Direito Eleitoral, e essa discussão a gente debate dentro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, porque quando você faz uma eleição, digamos assim, geral, a nível nacional, para presidente, para governador, para senador, nós entendemos que a pauta de discussão daquela eleição são outras, são pautas estruturais. Nós vamos discutir ali sobre a transposição do Rio São Francisco, sobre a economia, sobre a importância de projetos de Estado. A eleição se trata de eleições municipais, a pauta é outra. A pauta da eleição municipal é realmente se o prefeito chegou a calçar a rua, se fez aquele asfalto, se trouxe o IPTU. Então, você reunir todas essas pautas em uma eleição só, na nossa ótica, a gente acredita que prejudica por demais o debate, prejudica por demais o senso de democracia, que nossa democracia é muito jovem, Luiz Lopes, e a gente entende que ela tem que ser realmente debatida, testada. E a eleição a cada 2 anos, eu entendo que dá a oportunidade do cidadão ele conseguir separar dessa maneira. Dessa maneira, o que é que eu quero para o meu país? O que é que eu quero para o meu estado? Depois, o que é que eu quero para o meu município? Quando eu junto lá e imagine que você vai ter que votar para presidente, para senador, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, prefeito, vereador. Ora, Luiz Lopes, se você perguntar, às vezes a 70% das pessoas em quem votou para deputado estadual na eleição passada, a pessoa não consegue lembrar de primeiro. Para quem você votou para deputado federal, às vezes tem um pouco de dificuldade.
Imagine se nós unificarmos toda essa eleição. Eu acredito que a gente vai apagar um pouco o debate. Eu não sou favorável a essa ideia. Eu entendo que as eleições têm que permanecer da maneira que estão. Talvez a discussão melhor aí seja realmente da reeleição, se é válido ou não. Vamos acabar a reeleição. Eu tenho entendimento que, no nosso entendimento, a reeleição é um instituto benéfico, porque o povo coloca e o povo tira. O que a gente tem que diminuir, e aqui é debate de academia, é debate do que a gente no dia a dia, é o benefício de quem está no poder de se reeleger. Porque é claro, né, é muito claro, eu sou prefeito de uma cidade e vou para a reeleição, eu já parto na frente, eu tenho uma máquina do meu lado, eu tenho a administração do meu lado, o município do meu lado, cargos do meu lado. Então, como é que eu consigo, né, equilibrar esse fato de eu ter a máquina do meu lado com o outro lado que não tem nada, só popularidade ou não? Talvez a discussão tenha que partir daí, da gente conseguir talvez limitar de alguma forma, né, esse poder que é dado a quem vai para a reeleição sentado no cargo. Será que não seria uma maneira de concorrer à reeleição, eu me afastar 6 meses antes? Será que a gente não pode limitar alguns poderes? Esse é um debate que eu acho que é o debate mais frutífero do que você acabar com a reeleição, do que unificar a eleição, porque a eleição é cara e assim, é um gasto a mais para o município. Eu acho que a gente vai estar pagando debates importantes, tanto para o município, como para a União, como para o Estado. Doutor Aleixo, para concluir, eu vou sair do direito eleitoral. O senhor como um dos grandes nomes do direito no estado do Ceará. E o que é que o mundo do direito está dizendo da semana passada e do fato histórico de um nome indicado pelo presidente da República ter sido rejeitado pelo Senado, ou pela maioria do Senado, para ocupar uma vaga do Supremo? Não o que pensa o doutor Aleixo, mas o que o mundo do direito pensa acerca desse fato, que foi de muita repercussão, porque é algo, eu não diria inédito, mas que só ocorreu há séculos atrás, uma posição do Senado desta maneira, rejeitando o indicado do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. O que o mundo do direito pensa? Que ali foi tudo menos direito. Ali foi tudo menos jurídico. Por quê? Porque os campos do direito são objetivos, ele tem que ter o conhecimento técnico, idoneidade, idade. Então, tudo isso, o Jorge Messias, ele reunia. Doutor, formado pelo FPB, mestrado pelo UNB, doutorado, ocupou vários cargos na República. Então, juridicamente, ele tinha mais do que o necessário para estar naquela cadeira e tem mais preparo jurídico do que muitos ministros que estão lá. Aquela decisão foi muito mais, na verdade, foi política do que jurídica, né? Alguns acordos, algumas frustrações, alguns nomes que queriam que acontecesse e o presidente insistiu em não indicar. Então, assim, o mundo jurídico entende que juridicamente lá não houve qualquer tipo de decisão jurídica. Na verdade, houve decisão política, né, e quando parte da política, na minha visão política, que se diz na visão política, eu tenho uma visão um pouco de que eu entendo que o presidente da República ele não soube articular politicamente o nome do Jorge Messias. Ele tinha indicado o Flávio Dino, ele já tinha indicado o Zanin, que foi advogado dele, né? Ele tinha um cidadão também com grande conhecimento jurídico como o Rodrigo Pacheco, que tinha simpatia do Senado, e eu acho que ele quis insistiu mais do que da conta, não sei para que teste, insistiu mais do que da conta do Jorge Messias, e ele tomou, naturalmente, a rasteira política que tomou, e todos nós assistimos. Rodrigo Pacheco, será que Rodrigo Pacheco ainda vai ocupar uma vaga no Supremo, doutor? O Rodrigo Pacheco é um grande advogado, né? Ele é um grande advogado, testado, é um nome que talvez, eu não sei se no presente momento seria o caso do Lula indicar, né? Indicá-lo talvez demonstrasse agora que estaria se rendendo ao Senado, não sei qual a estratégia dele. Mas essa era a vontade, todos nós sabemos que era a vontade do Davi Alcolumbre, era a vontade era um senador, né? Então, assim, naturalmente já possuía simpatia
do Senado, e era aliado do Lula, né? Então, assim, eu acho que estrategicamente, politicamente, o presidente escorregou, né, nesse detalhe a insistir o nome do Jorge Messias. Mas o Rodrigo Pacheco ele preenche todos os requisitos. E, na verdade, quem derrotou o nome do Lula e o Lula não foi a oposição, foram os aliados do presidente que não votaram no indicado pelo presidente. O que faltou foram os votos dos aliados. Estou errado? Não, não está. Não está. Politicamente, inclusive, eu prestando atenção no detalhe, né, eu vi que a Globo News noticiou que horas antes, isso é muito interessante, horas antes, o senador Camilo Santana teria ido ao encontro de Lula e tinha dito: olha, presidente, nós não temos os votos para eleger, para passar o Jorge Messias. E o presidente tinha dito: Camilo, nós temos sim, porque o Jacques Wagner me disse que nós temos os votos. Então ele confiou, né, no Jacques Wagner, no Jacques Wagner, e não foi no taco do Camilo Santana, então acabou realmente errando, e os motivos dessas, digamos assim, traições são vários, e aí cabem a eles. O voto era secreto, então assim, nós tivemos um aliado histórico do presidente Lula, como o Renan Calheiros e o filho, que aí eles estão negando naturalmente que traíram, mas a imprensa noticiou que eles teriam traído, e outros, mas aí eu acho que essa apuração está sendo feita. Eu entendo que de jurídico lá não teve nada, lá tem muitos interesses por trás, e acho que o presidente errou no feeling, errou no tato, né, dessa indicação, e especialmente na insistência. O que chama a atenção é o nosso senador Cid Gomes ter ido para a Europa, né? No momento de duas votações tão importantes para o governo. A indicação do ministro e a dosimetria, né, doutor? Eu tenho apesar de politicamente ter uma simpatia, né, pelo grupo do Cid Gomes, mas eu tenho uma visão do Cid Gomes assim, muito minha, né, que sempre quando ele é testado na minha ótica, ele entra no bom português aqui da gente, ele entra num certo lundum. Nós tivemos as eleições municipais de Fortaleza, né, em que lá estava Roberto Cláudio, na eleição passada, com os aliados. Ele não concordou com determinados candidatos, se trancou lá na Serra do Mulugu, numa rede, e ficou lá. Todo mundo chamando ele para vir para as convenções, ele ficou lá, trancado lá. Quando ele é contrariado de qualquer forma, né, nas eleições agora, ele foi contrariado, tirado da CCJ por algum motivo, naturalmente, deve ter sido por ter se colocado contra esse posicionamento, né? Ao invés de enfrentar, ele vai para a Europa, né? Então, assim, eu tenho minhas restrições, assim, eu não acho que é o comportamento digno de um senador, sempre que for contrariado, correr da situação ou ficar de lundum. Então eu entendo que o Cid Gomes, ele de vez em quando ele age dessa maneira, como foi no caso dos tratores e outros, que eu não acho que é o correto. Doutor Aleixo Freitas, muito obrigado. Luiz Lopes, eu que agradeço, estou aqui à disposição, vamos trilhando aqui esse caminho aqui, as eleições vão chegando, e nós estamos aqui à disposição para conversar sobre diversos pontos. Vamos agora participar, no dia 26 ao dia 30 de maio, nós teremos em Curitiba o Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, em que reúne todos os ministros do TCE, todo o corpo acadêmico do Brasil, inclusive a ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, vai estar presente lá, debatendo justamente o pleito de 2026, e, naturalmente, estaremos à disposição para conversar cada vez mais próximo do pleito com você, na hora que você precisar, e estamos à disposição.